Para ir para a igreja, eu dizia que não, que só quando Jesus se manifestasse. Mas quando foi no ano de 94, Jesus se manifestou na minha vida e eu não pude entender o que ele queria na minha vida. Através de um acidente, eu sofri um acidente, eu trabalhava de pedreiro, caí do andaime, eu peguei 23 pontos nesse braço, peguei mais 7, tenho 30 pontos nesse braço desse acidente. Fui levado para o hospital de São João de Pirabas, de emergência, e como o golpe era muito profundo, pegou 2 camadas de ponto, 10 pontos dentro, 13 fora, e a enfermeira que fez os pontos no meu braço esqueceu de botar um dreno, e aquilo infeccionou dentro de mim, e eu tive que ir para Capanema. Eu passei 10 dias em Capanema, com muita febre, dor de cabeça, meu braço inchou, que ficou, sabe, da doença, né? Já estava dando doença no meu braço. Eu me lembro que minha mãe chegou numa manhã no Hospital São Joaquim e ela me tirou do hospital, assinou um termo e disse que ia me tirar naquele momento. E eu perguntei para ela o porquê ela estava me tirando, ela não me respondeu o porquê, né? Não foi me responder depois, no outro dia seguinte. E ela disse que ela ia me tirar porque eu não tinha ficado bom e ia levar para casa para ser medicado em casa. E ela me levou para casa. E eu não entendi. À noite eu virei eu deitado na cama, virei a minha mente, a minha cabeça para a parede e pedi uma oportunidade para Deus que eu queria viver, né? Depois que a minha mãe me contou que o médico, ele estava, se mais 2 dias não passasse a febre e não desinjasse meu braço, ele ia cortar meu braço, né? Ele ia amputar meu braço, e por isso minha mãe ficou com medo e temerosa e me tirou do hospital. E 2 dias depois eu fiz um voto com o Senhor, pedindo para ele uma oportunidade. E ele me deu essa oportunidade, né? A mamãe me trouxe um remédio lá, medicado por um doutor que já partiu, já faleceu. E eu tomei esse medicamento e, para a honra e glória do Senhor, o meu braço desinchou, a febre passou, tudo ficou normal. Mas aí, amado irmão, eu me esqueci da promessa e do voto que eu tinha feito para Deus, né? Se eu ficasse bom, eu voltaria a aceitar Jesus. Eu me esqueci. Me esqueci de aceitar Jesus, me esqueci do livramento que ele me deu, né? De não ter cortado meu braço, não ter perdido meu braço naquele dia, naquele acidente. Quando foi no ano de 97, eu sofri um acidente de carro. E eu quase morri, a minha filha, pessoas que iam comigo, quase morreu. Minha filha tinha 7 anos. E eu pedia outra oportunidade para Deus, que se eu voltasse de lá de Belém, né? O hospital, quando estava em uma maca e que estava entrando um médico, ele segurou a maca, médico alto, um senhor branco, e disse para mim o seguinte: quem falou para você que você vai morrer? Você não vai morrer. Isso foi apenas um susto para a tua vida. E depois de alguns dias, quando eu retornei, eu queria fazer uma aliança. Eu queria fazer uma aliança com um amigo que eu tinha encontrado, que no caso é Jesus Cristo de Nazaré. E aí eu tive que renunciar tudo aquilo que o mundo me ofertava. E aí, quando eu cheguei, aceitei a Jesus, abracei a fé, e quero dizer para você que quando aceitei a Jesus, ninguém acreditava na minha conversão. Ninguém na minha cidade acreditava que verdadeiramente eu ia permanecer fiel. E aí, quero dizer para vocês que a primeira vez que vesti um paletó, os amigos diziam que eu estava fantasiado de um pastor. Mas nisso tudo eu pedia para Jesus que eu não queria retornar para a vida pregressa a qual eu tinha vivido. E no primeiro culto que eu fui, eu tive a oportunidade de dizer para minha esposa que eu não saberia como enfrentar aquela situação, porque crente dá oportunidade para que a gente fale, para que a gente cante. E eu era um homem muito nervoso, um homem gago, muito gago, não me expressava na frente de ninguém.
E aí havia essa grande preocupação: o que eu vou fazer? E no primeiro culto eu fui, no segundo culto, terceiro culto, eu senti uma ousadia de Deus e disse para a irmã Elilde: eu sei que Deus, ele tem um ministério para mim. Ele tem esse ministério para mim. E no terceiro culto, o meu pastor Emílio Cardoso, me perguntou o seguinte: o novo convertido já tem alguma coisa para falar de Jesus? E aquela alegria me deixou muito grande, porque eu ia ter a oportunidade de dizer algo que o meu Salvador tinha feito na minha vida. E desse momento em diante, dessa mesma semana, não parei mais de falar das maravilhas de Jesus Cristo de Nazaré. Curou a minha gagueira, mudou a minha estrutura, me deu ousadia e tive a oportunidade de ouvir de Deus dizer que Ele tinha aberto a minha mente para a sua palavra. Eu quero lhe dizer, irmão João Raiol, que a melhor coisa que um ser humano pode fazer é aceitar a Jesus como seu Salvador. Meu pai, um homem onde o Espírito Santo de Deus se revelava de uma forma profunda para ele tinha essa preocupação, pregava, ensinava, tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras, mas ele orava a Deus e dizia: Deus, eu não tenho ninguém para substituir o ministério da palavra, para quem eu vou deixar? E quando meu pai teve a oportunidade de me ver pregando pela primeira vez, as lágrimas rolavam no seu rosto. Sabendo, e um dia ele pôde confidenciar para mim que nas suas orações ele disse para Jesus: Jesus, eu já posso dormir. Eu já posso dormir em paz com o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me levar, porque já temos um substituto para continuar o ministério da palavra de Deus. E aos 39 anos de idade, eu ganhei esta Bíblia no dia do meu aniversário. E ele escreveu aqui na capa e disse o seguinte: meu filho, este livro te afastará do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. E nisso tudo, irmão João, foi tão forte o meu chamado, foi tão impactante aquilo que o Espírito Santo de Deus ele fez na minha vida, que logo cedo fui batizado com o Espírito Santo de Deus. O querido Espírito Santo de Deus me revestiu de uma sabedoria, de uma autoridade de Deus, que aí hoje eu posso cantar o hino da vitória. E eu não conheço nenhum amigo. Pescando, na idade de 12 anos, eu passei por uma prova que eu não quero que ninguém passe por essa prova, principalmente os pescadores. Na minha idade de 12 anos, eu fui naufragado, eu, um irmão meu e outro tripulante. A gente trabalhava numa embarcação pequena, que era uma canoa à vela. Então, aonde aconteceu nós se afragar. E esse horário foi no horário de 10 horas do dia. E fiquemos sem terra, sem noção, sem saber onde nós estávamos naquele momento. E isso aí correu o dia todo. Então foi aonde eu fui me desesperar, que eu achava que eu não ia mais ver a minha família. E isso aconteceu o dia todo. Quando chegou no horário de 5 horas da tarde, nós fomos dando em uma praia que ficava um pouco longe da nossa, que eu morava, aonde uma embarcação encontrou nós. Eu já estava fraco, muito fraco eu já estava, que eu não conseguia mas ter força para mim me agarrar na embarcação que nós estava. E aconteceu de nós ser salvo por outra embarcação. Eu, meu irmão e outro amigo que estava com a gente.
Mas, mesmo assim, Deus já tinha me visto como um dia eu poderia vir para Ele. Mas continuando no mundo, fazendo coisas para o mundo. E nesse correr aí do tempo, a idade que aconteceu comigo, de ser naufragado na idade de 12 anos, continuei caminhando para o mundo. Amém? Para dar um testemunho, né? Um grande testemunho a qual o Senhor ele fez na minha vida, né? Que antigamente eu vivia nas garras de Satanás, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Hoje eu me encontro liberto, né? Então, para mim é um privilégio estar falando um pouco do que aconteceu na minha vida, né? Foi algo que não foi fácil até eu estar aqui, porque até esse momento Deus ele me deu muitos livramentos, né? Deus ele tem um propósito não só na minha vida, mas como na sua vida também, a qual viveu, né? Ou vive na situação a qual eu vivia, né? Mas eu quero te dizer que o Senhor ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como ele me libertou, ele irá lhe libertar também. Amém? Amém. Eu era um bandista, né? Eu dediquei 16 anos da minha vida para a Umbanda, né? Eu era pai de santo, babalorixá, mas para a glória de Deus, Jesus me resgatou, né? Eu trabalhava na linha de almas em Angola, né? Como fazia o bem, como fazia o mal, né? E eu era bastante procurado, não só aqui na região onde eu moro, mas como vinha pessoas de Miami, de Holanda, São Paulo, Rio de Janeiro e assim sucessivamente, né? Mas a vida que eu levava não era aquilo que o Senhor ele tinha para mim, não era o propósito que o Senhor tinha para mim, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje estou aqui contando um pedaço desse testemunho, né? O que o Senhor fez na minha vida. E você que viveu na mão de Satanás, é hora de você acordar, despertar, porque isso é uma vida de engano, é uma vida a qual nós vivemos escravizado por Satanás. Nós temos que nos sacrificar, nós temos que fazer de tudo, né, para ele, mas ele não quer fazer tudo para nós, né? Ele quer o quê? Te escravizar. Eu vivia numa vida de alcoolismo, de droga, né? Muitas das vezes as pessoas poderiam falar que para mim não tinha mais jeito, né? E que a minha vida podia ser um fracasso, mas no momento que a pessoa acha que para a gente não tem mais saída, Jesus é a saída. É o momento que Jesus ele vem e ele nos chama, ele nos tira do lamaçal do pecado e nós vivíamos o que? Na humilhação, Jesus nos dá honra, Jesus nos dá dupla honra. Amém? Amém. E eu aqui em Pirabas eu tinha 2 terreiros, um na rua José Bonifácio e outro no Cupuzal, no sítio ao qual nós temos até hoje, né? Mas hoje é onde era o terreiro do Tranca-Rua, hoje é uma casa de oração que se chama Monte Santo. Amém? É um lugar onde nós vamos se revestir da presença do Senhor, aonde o Senhor ele já batizou, já curou, já entregou bênçãos para muitas pessoas, a qual já chegaram lá enfermo, né, até desenganado da medicina, mas o Senhor ele entrou com grande agir, com grande poder e curou, renovou muitas pessoas. Amém? E eu vivi esse período de 16 anos na minha vida de escravidão a Satanás, e o Senhor ele me resgatou. Foi o tempo que eu vivia oprimido, eu não tinha sossego na minha vida, eu não tinha, como se diz, eu não tinha sossego, eu vivia oprimido, completamente oprimido, eu não conseguia dormir, era ligação de um lado, era ligação do outro, bem dizer, a minha vida era 24 horas com um copo de cachaça na mão, né, com um cigarro na mão, entendeu? Porque no momento que eu pegava ali uma cachaça ou um cigarro, o inimigo já falava, muitas das vezes não precisava nem eu incorporar. Com um copo de cachaça ali, ele vinha, falava no meu ouvido o que eu tinha que fazer, o que eu deixava de fazer, e era a vida que eu vivia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje em dia a gente não precisa estar nisso.
né? Hoje em dia a gente temos que orar, jejuar, buscar a face. Não deixe de ir hoje, porque aqui não tem remédio para ti. E eu fui para Belém. Foi numa clínica do doutor. E ele olhou para mim, está tomando remédio, tô... Mostra aqui, a minha filha mostrou para ele, disse, bota fora que isso não presta. Jogou o remédio fora que eu comprei aqui em Bragança. Eu tenho medo de Bragança. Tá bom. Aí ele mandou bater uma chapa. Quando ele chegou com a chapa, ele olhou para mim, olhou para a chapa, olhou para mim, olhou para a chapa. Disse, seu João, eu nunca tinha visto uma pessoa sem pulmão estar viva. O senhor não tem mais pulmão. Milagre de Deus. Eu não tenho mais pulmão. E eu não vou ficar com o senhor, porque a sua enfermidade não é para mim. Sim. Foi para outro médico. O médico disse, fez exame tudinho e disse, o senhor não vai ficar comigo, seu João, a sua doença não é para mim. E foi tocando para doutor, e vai indo, até que encontrei, pela misericórdia de Deus, doutor Fábio. Doutor Fábio, quando me olhou, ele mandou duas mocinhas lá para o gabinete, para mim falando e ela escrevendo. Quando terminou, eu cheguei para ele. Ele olhou, disse, eu vou ficar com o senhor. E começou a me tratar. Hoje, eu uso esse marca-passo. Esse marca-passo. Marca-passo. Isso aí é o quê? Uma doença, é? Não, isso aqui é um É um marca-passo marca-passo. para ajudar o coração, para cá. Para poder o coração É, trabalhar. meu irmão. É. Ah, então tipo assim, é um tratamento, né? Um remédio, Um Um aparelho. aparelho. um aparelho, É é? um aparelho que ele usa. Meu coração é partido, Olha aí, Só tem só uma como é, banda. gente. Tá vendo aí, ó, pessoal? só é uma banda, Ó. Ó. mas assim mesmo, o serviço que eu já fiz, depois que Deus me levantou, Nenhum novo. eu tenho cerca feita, Ó. isso aqui já foi na doença, Olha aí, ó, tá vendo aí só como é? tenho Aonde tem Deus, tenho assim. gado no cercado, tenho cercado de capizal que tem dormia no chão, Ó. eu tenho conhecimento da Bragança, eu ir daqui para lá, sem nenhum tostão, chega lá, se o fulano me empresta R$200, R$300, que eu vou puxar a gaveta e me dá. Então isso aqui para mim, do jeito que eu era, jogado fora, espraguejado pelos outros, Sim. dormindo pela cadeia e vivendo do jeito que eu vivia, hoje eu estou no céu aberto. Eita glória. Tá aí, meu irmão. Eu passei 6 meses com o fio da morte. Me levantaram para me ir lá almoçar com eles. Eu não almoçava, nem não comia, não bebia e nem fez cocô durante esse tempo todo. Eu nunca pensava que eu ia ser como eu estou agora. É. Aí, vai indo, eu estava sentado 11 horas numa banca, lá numa mesa com o dono da casa lá, para almoçar. O Tálio, eu digo, não quero não, tem fome. Aleluia, glória a Deus, santo de Deus. Eita, Jeová. Aleluia. Aleluia. É benção. Só o Senhor é Deus, só o Senhor faz a Isso é obra. benção. É Aí eu benção. senti aqui na minha costa, Eita, Jeová. como quem bota uma brasa quando encosta assim, por acaso um ferro quente, Sim. aqui bem aqui no meio do meu espinhaço. Eu disse, pintura? Não pode. Você sabe que com uma semana tomou meu corpo tudo. O fio desapareceu, aleijado, encarangado, e que hoje eu estou abrindo a minha mão e eu corro muito mais.